Irmãos, Deus não tem plano B, né? No curso de casados nós estamos ministrando, inclusive sábado que vem vai ter formatura, né? Glória a Deus pelos casais que estão se formando, né? Vai ter uma festa aqui. Inclusive alguém que puder ser voluntário para ajudar a cuidar das crianças aí, que alguns casais vão precisar vir, fala comigo, com a minha esposa aí, né? No final do culto. Irmãos, Deus não tem plano B. Então, eu queria começar falando para vocês o que está no livro de Gênesis, né, no começo da Bíblia, Gênesis 1, 26. Olha o que diz o Senhor. Quando Ele estava criando todas as coisas, na hora que chegou a vez da criação do homem, Deus disse assim, estava lá a Trindade, né, disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós vamos falar aqui para vocês sobre a imagem de Deus. O que aconteceu? Né? Isso aqui é uma introdução para vocês pegarem aqui o fundo da mensagem. Deus sonhou, né, uma criação, fez um projeto maravilhoso, e quando Ele criou o homem, Ele diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem era igualzinho à imagem de Deus. Mas, todos nós sabemos que logo depois o pecado veio, e pela queda, né, pelo pecado do homem, o homem deixou de ter a imagem de Deus. Por quê, pastor? Onde está escrito isso na Bíblia? Deus refletia no homem, projetava no homem a sua imagem. E logo, quando o homem peca, que se afasta de Deus, logo o homem não tem mais a imagem de Deus. Mas Deus tem um plano de que o homem seja conforme a sua imagem. Então, pensa num camaleão. O camaleão não é um animalzinho que ele fica assim parecido com o ambiente que ele está, né? Se ele estiver num ambiente de folhas verdes, ele vai ficar cor verde. Se ele estiver num ambiente de folhas secas, ele vai ficar na cor das folhas secas. Quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Ele está ali, então, no pecado. Então, a imagem do pecado está no homem. Logo, se o pai do pecado é o diabo, é Satanás, o homem deixa de ser imagem de Deus e passa a ser a imagem do diabo. Poxa vida, pastor, é muito forte o que o senhor está falando. Mas é a pura verdade. É a pura verdade. O homem, né, nós vamos ver aqui na Bíblia uma coisa assim, que existe pessoas, filhos de Deus, mas a própria Bíblia cita que tem pessoas que são filhas do diabo. Mas como, pastor? Como? Ora, se a palavra diz, né, que por conta de um homem só o pecado entrou no mundo, e ele era o pai da humanidade, todas as pessoas passaram a nascer com a natureza pecaminosa. Então o pecado já nasce estampado na pessoa. Por isso, irmãos, o homem que era a imagem de Deus, passa então a não ter mais a imagem de Deus. Então, logo, o homem reflete o quê? A criança quando nasce, não é legal lá você olhar para assim, né, no aniversário, com quem que parece? É a cara do pai, né? O homem, quando estava junto com Deus, tinha a cara de Deus. Quando ele passa a ter a natureza pecaminosa, então ele tem a cara do pecado, né? E logo, se o pai do pecado é o diabo, o homem fica, então, com a cara do diabo. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Mas Deus não se conforma com isso. E a palavra que nós vamos ler hoje, que confirma que existe o Filho de Deus e o Filho do diabo, está lá em 1 João 3. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, para nós refletirmos sobre essa palavra. Lembrando que Deus não tem plano B. Se Ele fez o homem segundo a sua imagem, Ele vai querer
Ele busca e o plano dele é perfeito. Basta que nós o atendamos, né? Então, primeira carta de João, né, o livro, né, o Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 7 a 10. Tem algumas Bíblias que está assim, o Filho de Deus e os filhos do diabo, o filho do maligno. Tem outras Bíblias que não tem título, mas vamos ler lá. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, aquele que vive na maldade ainda é filho do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive mais pecando. Eu posso pecar, mas eu não tenho a natureza pecaminosa que me leva ao pecado. Então, repetindo, né, no verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Feche seus olhos, vamos orar nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós curvamos agora a Tua palavra, em reverência à Tua palavra, que a palavra diz, o Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa palavra é o próprio Jesus falando conosco nessa noite. Ele mesmo que disse lá, Seu Deus, várias vezes, Seu Deus, sobre a presença do diabo. Hoje, Seu Deus, aqui foi dito também muito que o céu é real, mas as pessoas têm medo de pregar sobre o inferno, não querem, às vezes, deixar ninguém preocupado, mas, Senhor, como pregador, como ministro da palavra, eu não posso deixar de falar o que está escrito na Bíblia, Senhor. Então, que essa palavra que nós vamos falar nessa noite venha selar os nossos corações o entendimento da Tua preocupação, Pai, e que Teu plano que o Senhor tem, que o Senhor sonhou para a humanidade, para todos os homens, se cumpra através de nós que somos igreja de Cristo, Pai. Que nós sejamos, Senhor Deus, embaixadores de Cristo para levar essa mensagem, para falar da boa nova do Evangelho, para aquelas pessoas que estão indo para o inferno, tenham tempo, Senhor Deus, de se arrepender e voltar para o Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o céu foi criado para os filhos de Deus e o inferno para os filhos do diabo. Então, isso aí está escrito na Bíblia, não estou trazendo nada novo. No culto passado, nós falamos aqui, quem assistiu o culto ou viu pela internet, né? Nós falamos do trem da salvação, que é Jesus Cristo, né? Ele coloca aqui a oportunidade de nós pegarmos o trem da salvação. O trem da salvação, ele está parado na estação e já está a qualquer momento o trem vai partir. E aqueles que estiverem no trem, aquele que já preparou seu lugar no trem, ele vai estar na glória com o Senhor. Como a Eichla, aquela cantora, adoradora, como foi citada aqui, ela tem a certeza que vai encontrar o seu filho na glória. Nós também temos que ter essa certeza que nós vamos encontrar os irmãos que partiram em Cristo. Mas se você for tocado por alguma coisa na palavra de hoje, que você sentir ainda desconfortável, você tem tempo ainda, né? E a palavra de hoje é exatamente porque Deus está falando, Deus está avisando que o céu é real, mas o inferno também é real. Então é importante que nós tenhamos a certeza de que aqueles que partiram em Cristo, nós vamos encontrar com Ele. Agora, aquele que não tem nenhuma atenção para a palavra de Deus, aquele que negligencia o chamado de Cristo, como é que nós podemos dar certeza para ele que ele vai encontrar com aquele seu parente que partiu em Cristo?
Então é triste, né? Então, como nós dissemos aqui, lembra-se a história do camaleão. Aqueles que estão no pecado, o pai do pecado é o diabo. Então, ele tem a cara do diabo. Mas, pastor, eu nunca vi ninguém falar alguém, até você viu, né, na raiva, falou assim, que esse cara de capeta, né, xingando. Eu nunca vi ninguém falar isso, mas é normal as pessoas falarem o seguinte, eu nunca vi ninguém falar o seguinte, assim, o Cleito, você é a cara de Deus, né? Não é normal, não é usual. Né, qualquer um de nós aqui que somos aqui em Cristo, você é a cara de Deus. Mas o que se fala não é o que se vê, né, exterior. Porque a cara do Pai é uma linguagem espiritual. O mundo espiritual nos vê. Aquele que é filho de Deus, ele vê Deus em nós. Aquele que ainda não está em Cristo, ele vê o próprio diabo nele, porque ele se identifica no mundo espiritual. Nós, ainda nesse mundo, né? E nós vimos o quê? Vimos o exterior. Mas o exterior não nos mostra o mundo espiritual, mas nós sentimos pelos frutos, pelo caráter da pessoa, e falamos assim, esse é um filho de Deus. Você já viu essa frase? Aí sim, né? Olha, essa pessoa é um homem de Deus, essa pessoa é uma mulher de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Se você já teve a oportunidade de alguém falar o seguinte, olha, fala com ela porque ela é uma mulher de Deus. Fala com ele porque ele é um homem de Deus. Olha que coisa linda. Quando as pessoas veem em você, veem em nós, o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, nisto é que nós estamos falando, né? Você nunca viu falar a cara do Pai, porque não é uma linguagem comum nas igrejas, mas assim, filho de Deus, e filho e filha de Deus é normal, né? As pessoas não falariam filho do diabo porque estaria ofendendo, mas é a pura verdade. A gente não vai falar para aqueles que não estão em Cristo que ele é o filho do diabo, porque ele vai se ofender, vai brigar, nós não devemos falar, mas nós temos que, entendendo isto, é o que a Bíblia diz, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, nós temos que lutar por isso. Então, eu queria dizer para vocês, irmãos, que nós temos dois momentos na nossa carreira cristã. Nós temos um momento quando você aceita Jesus, Ele como Senhor da sua vida, né? E também tem um momento quando você toma a atitude de obedecer a palavra de Deus e seguir a Cristo. Então é aquilo que nós estávamos falando domingo passado no culto, é mais ou menos, Deus vem dando essa direção para nós, que nós temos que ficar atentos, né? Porque eu aceito o Senhor como o Senhor Salvador da minha vida, mas a Bíblia fala assim, se com a boca confessares Jesus como Senhor e no coração creres, como é que você sabe que o coração creu? Como é que você sabe se você, no seu interior, você foi impactado pela palavra, se você teve um encontro com Cristo, se você realmente tomou uma decisão na sua vida? Então, são dois momentos muito importantes que nós precisamos entender, que nós precisamos viver. O momento da decisão. Muitas pessoas, às vezes, são impactadas por emoção. Por isso, tem muita gente na igreja que tem os convertidos e os convencidos, né? Tem muitas pessoas que foram convencidas que devem seguir a Jesus, mas não se converteu. Ela não entendeu ainda a importância da palavra quando fala assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Ele. Então, nós queremos dizer para vocês o seguinte, Jesus é um exemplo tremendo, é isso que nós vamos ver aqui na palavra, para nós, como igreja de Cristo, seguirmos para poder a gente viver e superar as fases que a carreira cristã nos oferece, né? Então, por exemplo, vocês já viram, quem leu a Bíblia inteira, quem já estudou a Bíblia, quem já lê ela regularmente, vê lá que Jesus, desde criança, ele já sabia que ele era o Filho de Deus, não é? Ele estava lá, a palavra que nós até lemos aqui, que ele, aos 12 anos, ele se perdeu dos pais, foi encontrado no templo,
junto com os doutores da lei. Os pais já esbaforidos, né? Chegaram lá, filho, por que você fez isso conosco? Ele falou assim, mas por que esse espanto todo? Não sabia que para mim cuidar dos negócios do meu pai? Né? Eu estava na casa do pai. Então Jesus, com 12 anos, ele já tinha consciência de que ele era filho de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que até os 30 anos, Jesus nunca curou ninguém, nunca libertou ninguém, nunca foi assim, não tem nenhum registro de milagres na vida de Jesus até os 30 anos. Por quê? Porque Jesus era obediente a Deus. Jesus tinha um plano de Deus na vida dele e ele cumpria aquele plano. Então, Jesus é tremendo. Então, Jesus tem uma obediência tremenda que nós vamos ver aqui nessa palavra de hoje para refletir, assim, à luz do que Jesus era, em obediência à palavra de Deus, à vontade do Pai, que nós também nos espelhamos nisso para ter uma vida abençoada. Podemos, assim, ter o Espírito Santo gerando frutos em nós, para a gente ver que ser crente não é só sofrimento, como alguns pensam, não, tem muitas bênçãos, mas às vezes a gente fica focado nos problemas que nós temos que passar, todo mundo passa, e acha que, poxa vida, né, eu vejo só sofrimento, isso. Não, ser cristão é uma alegria sem preço, sem conta, né? Então, como eu disse, tem 2 momentos na nossa vida. O primeiro momento, quando você foi convidado, alguém chegou, falou da palavra para você, você aceitou Jesus. Tá bom, eu faço a declaração que Jesus Cristo é meu Senhor, Salvador, né, eu recebo Ele e peço para escrever meu nome no livro da vida. Mas a palavra diz, e confessares com a tua boca e creres no coração. Esse creres no coração, aí é uma coisa que fica de você ter verdadeiramente um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Eu queria dizer para os irmãos, né, que existe, por exemplo, pessoas que estão esperando que, assim como na vida secular, você que é homem, com 18 anos, alguém manda lá, o exército está te chamando, você tem que se alistar, chegou a data. E com uma idade, não sei se é também 18 anos agora, você tem que tirar o título de eleitor para você ser um cidadão. Irmãos, Cristo não vai mandar nenhuma carta para você ser cidadão do céu, não. Ele já mandou, a palavra de Deus já foi escrita, que Ele nos convida todo mundo para ser cidadãos dos céus. E para ser cidadão do céu, para ser aquelas pessoas que vai estar lá naquele dia em que a igreja vai estar reunida, a palavra que eu já li domingo passado, e Deus me colocou para eu ler novamente, em João 6,37, Jesus está chamando e fala o seguinte, olha, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então, olha só, Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá, porque nós já tínhamos lido lá em Romano, né, que Deus chamou, predestinou. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Ele não está dizendo que ele vai atrás da pessoa, não. Virá a mim. E, diz ainda a palavra, de modo algum rejeitarei quem vier a mim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Quem sou eu para rejeitar? Não. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Depois nós lemos que a vontade do Pai é que ninguém se perca, mas que Jesus o ressuscite a todos no último dia. Irmãos, então essa é a vontade de Deus, né? Que ninguém se perca, que ninguém pereça. Mas Jesus está falando aquele que vier a mim. E não vai chegar uma carta na casa da pessoa que tem vindo à igreja. Aí a pergunta que eu faço, você tem vindo à igreja ou você tem vindo a Cristo? É uma coisa para se pensar. Porque muitas vezes nós vemos a igreja, mas se nós não vier a Cristo, as coisas não se completam. Porque se nós não tivermos o entendimento que nós temos que buscar Jesus verdadeiramente e receber Ele como Senhor da sua vida, falar, Senhor, né, eu estou aqui na sua presença.
né? Eu quero que o Senhor me guie, que o Espírito Santo seja meu guia. Então, todo aquele que tiver um encontro com o Senhor mesmo, então esse vai conhecer aquilo que a Ana, ela testemunhou, que tantas pessoas aqui já testemunharam momentos que a gente se sente carregado no colo pelo Pai. Momentos que a gente sente que Deus está ali conosco, que Deus não nos abandona, que Deus é fiel. Mas Deus é fiel, mas nós temos que também buscar ao Senhor. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, dentro daquela palavra da obediência. O pastor Rodrigo começou o culto lendo Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus, né, e os mandamentos teus obedecer, o Senhor teu Deus te guardará, te abençoará, as bênçãos alcançarão aonde você for. Olha que lindo. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Então, muitas igrejas, irmãos, muitas pessoas vêm na igreja buscando as bênçãos do Senhor. Nós temos que buscar o abençoador. Isso Deus tem falado, porque aquele que busca as bênçãos do Senhor, mas não quer saber quem é o abençoador, ele só tem um foco, não tem uma vida. Ele quer só uma coisinha só. É que nem, desculpa, né? Não tirando o mérito da igreja de fornecer cobertor, mas é que nem aquela pessoa que veio buscar puramente o cobertor. Será que o fio dele vai acabar? Não é verdade? Será que amanhã não vão tirar aquele cobertor dele? E ele não estará novamente precisando de uma mão? Então, nós precisamos entender que a nossa dependência de Deus é tremenda. E nós não queremos só a bênção, não, queremos o abençoador, aquele que nos guarda de dia, de noite, todos os dias, aquele que te dá força, né? Então, eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver aqui, Mateus 3. Vamos ver aqui, João Batista. João Batista é o profeta que Isaías já anunciava, falava assim, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista já era anunciado pelo profeta Isaías há mais de 400 anos, Deus já tinha preparado, olha, ele estava anunciando o profeta que ia preparar o caminho do Senhor, João Batista. E aqui, vamos ver aqui, a participação de João Batista no Evangelho de Mateus, capítulo 3. A palavra diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o referido por profeta Isaías, né, como eu citei aqui, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, as pessoas eram batizadas confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi-vos, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquilo que nós pregamos domingo passado, né? Se você falar que se arrependeu, mas a sua vida continuar a mesma coisa, não surgir aí frutos de arrependimento, você não arrependeu coisa nenhuma. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, né, que eles contavam, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí, João Batista estava lá. Como dizia o profeta Isaías, pregando duas coisas. Ele pregava aqui o quê? O arrependimento. Irmãos, se a nossa vida, nós não tivermos assim um impacto para ter o arrependimento, o entendimento de que o que nós estávamos fazendo era contrário à vontade de Deus,
e não tivermos um impacto para a gente falar assim, eu tenho que mudar. Não funciona. O arrependimento tem que impactar a sua vida, o arrependimento de alguma coisa que você não sabia que era pecado, que era abominável aos olhos de Deus, que com aquilo ali você nunca será chamado filho de Deus. Pelo contrário, será o inferno, o reino espiritual verá você com a cara do diabo, e foi para eles que Deus preparou o inferno, para o diabo e seus demônios, e todos aqueles que não atentarem à palavra de Deus também estão preparados ao inferno. Mas aí, nós estamos falando aqui para vocês o seguinte, o arrependimento. Pensa você, uma pessoa que vinha passando por cólicas horríveis, assim, cresceu, desde criança, cresceu, está adulto, com cólicas tremendas. E ela não sabia. Um dia, ela foi ao médico, conseguiu um especialista e falou assim, olha, você tem a síndrome de intolerância à lactose. É isso que fala? E a partir desse momento, você está sabendo que se você tomar leite ou algum derivado do leite, você vai sofrer cólicas tremendas que você está sofrendo. Mas a sua cura está simplesmente em obedecer essa regulamentação. Que você não pode mais tomar leite e nenhum derivado de leite. A pessoa fala assim, meu Deus, a coisa que eu mais adoro, né, na minha vida é leite. Doce de leite, queijo, né, Danone, sei lá. Então, aquela pessoa fica impactada, mas aí ela fala o seguinte, para aí, eu tenho que escolher. Eu escolho fazer renunciar a tudo isso que o médico recomendou ou ficar com a dor. A escolha da pessoa. Então, isso aí, quando a pessoa fala o seguinte, olha, eu arrependo de tudo aquilo que me deu cólica, tudo aquilo que eu tomei, eu arrependo de gostar disso, agora eu vou mudar meus hábitos, é a mesma coisa em relação ao pecado. Deus está falando o seguinte, né? O salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, você está morrendo mais. Morrendo para quê? Para as oportunidades de Deus te abençoar, porque você está caminhando, né, para o inferno, já está cavando a sua cova. Mais do que isso, as pessoas não têm noção, porque a família dela, às vezes é um pai de família, é uma mãe, e ela está espelhando os filhos, né? As pessoas amigas falam assim, não, aquela pessoa sabe para onde está indo, eu vou atrás. Vocês já perceberam como as pessoas se perdem indo atrás de quem acha que está certo? Uma vez, eu estava saindo de um churrasco, que eu já contei aqui muito tempo atrás, talvez alguém não se lembre. Nós estávamos saindo de um churrasco quando eu trabalhava no Bradesco, ali no Taboão da Serra. Então tem a rodovia, a Regis Bittencourt, né? É isso? Então a chácara é à direita de quem vai para Curitiba. E tinha um contorno bem interessante, né? E esse entrava assim no contorno e tinha umas quebradas e andava mais umas meia hora, chegava lá na chácara. Na hora de ir embora, já era umas 5h30, já estava escurecendo. Eu falei para minha esposa, vamos embora que está escurecendo, vamos. Peguei o mapinha e vim seguindo. Só que na hora que eu cheguei na pista no sentido Curitiba. Eu tinha que ir mais à frente e pegar o retorno. Só que eu me embaralhei lá, na hora de pegar o retorno, tinha uma placa retorno e tinha uma entradinha. Eu achei que já era ali e entrei. E vou indo, assim, falei, meu Deus, não era aqui. Quando eu olho, tinha uma fila de uns 30 carros atrás de mim. O engraçado é isso, se você erra sozinho, você se vira. Mas imagina que você arrastou 30 carros atrás de você. E eu fiquei com vergonha, né? Todo mundo confiou que o Aguiar sabia, né? O Aguiar sabia para onde está indo. Irmãos, na vida espiritual é assim. Às vezes, as pessoas falam assim, esse está no caminho certo, vamos atrás dele, né? E aí, quando vê, entrou numa armadilha. Então, Deus está trazendo aqui a palavra para nós tremenda. João Batista, ele vem e fala o seguinte, arrependei-vos. E as pessoas que entendiam aquilo que estava pregando, elas eram
elas confessavam os seus pecados, reconhecia, imagina lá, a pessoa que é diabetes não sabia, estava tendo um problema, um risco de morte, mas daqui a pouco, quando ela soube que ela não podia mais ter açúcar, né, participar, comer doces, ela falou o seguinte: olha, eu vou mudar as minhas atitudes. A partir de agora eu vou cuidar da minha saúde, porque eu sei que eu estou caminhando para a morte. Então, o arrependimento é isso. A conversão é isso. Você ter feito coisas, pessoas que nós estudamos aí no curso de casados lá, pessoas que têm assim, tradicionalmente, é natural para ele falar mentiras. Uma mentirinha assim não faz mal para ninguém. Irmãos, a mentira, o pai da mentira também é o diabo, né? O diabo é o pai da mentira. A partir do momento em que você passa a fazer aquelas coisas, você está traindo o pecado na sua vida, está traindo morte. Uma pessoa que está acostumada à mentira, ela não tem confiança, melhor, ela não é uma pessoa confiável. As pessoas falam assim: não confia nessa pessoa. Às vezes, quanto emprego essa pessoa não perdeu porque não era uma pessoa confiável. Então, no caso assim, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, você não pode confiar nela. Então, peraí, né? Será que o que ela está falando é verdade? Então, coisas de nada, mentira. Mas assim, se nós formos falar aqui as coisas que são pecados, que são coisas... Não, mas o que é isso, pastor? Né? Mas é brecha que você está arrumando para a sua vida. Então, o que veio a palavra dizer aqui? João Batista falou o seguinte: olha, número 1, arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Aí você pode perguntar: pastor, já está próxima a vinda de Jesus Cristo, a volta, né? A segunda vinda. As profecias se cumpriram todas. Pode ser a qualquer momento, mas eu não posso esquecer que ninguém sabe o seu próprio dia. Nós podemos ter um ano, um mês, um dia, ninguém sabe. Então, João Batista fala o seguinte: olha, arrependei-vos. Ele vem aqui para dizer arrependei-vos, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Olha, irmãos, você não imagina quanto essa palavra vem sendo manifestada no nosso meio. Deus tem dado essa direção, e às vezes a gente quer trazer uma outra palavra e Deus está falando endireitai-vos, né, consertai-vos. Por quê? Porque Deus escolheu a igreja para ser a sua tábua de salvação, usar a nossa igreja, a igreja de Cristo, como uma ponte para resgatar aqueles que estão perdidos. Mas quando nós mesmos não temos certeza da salvação, porque nós fazemos coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, como é que funciona isso? Como é que você vai ter coragem de falar de Cristo quando você mesmo não tem certeza, porque você não tem sido fiel à palavra? Então Deus está falando assim: olha, eu preciso da igreja de Cristo. Eu preciso de vocês certos, assim, atentos. Errar, todo mundo pode errar. Mas se você errar e confessar, Deus vai perdoar, porque Ele é justo para perdoar. Mas se você é uma pessoa que não se convenceu, que você está no caminho, que nem aquela pessoa que não podia tomar nada de leite, está ciente e continua tomando, então vai continuar com um problema de dores terríveis. Então, a nossa inspiração aqui nessa palavra está na palavra obediência. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Se você está com a Bíblia aberta no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, diz assim, que João Batista estava lá pregando o batismo do arrependimento. Aí, no verso 13, aí João Batista falava o seguinte: eu batizo, né, no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E a sua pá, ele tem a sua mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí diz que por esse tempo, a palavra diz, né, na sequência, que Jesus da Galileia
foi da Galileia para Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, falou assim, dissuadia, ele falou assim, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos lá. Muito importante aqui, né? Tem pessoas aqui na nossa igreja que já se manifestaram que vai batizar, nós vamos fazer um curso de batismo, né? Mas assim, uma coisa importante, o que é o batismo? Ali, o batismo nas águas tem o significado de que os seus pecados, que já foram, quando confessados, foram perdoados, eles serão lavados agora, né? Desgrudado, né? De você. Você deixará ali nas águas todos os seus pecados. Aí vem Jesus e fala para João Batista que queria batizar. E João Batista falou assim, para com isso, Jesus. Eu sei quem é você. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Como é que você vem falar de batizar? Né? Porque o batismo é o batismo do arrependimento de pecado. Você não tem pecado? E Jesus falou assim, tá bom, eu sei disso. Mas, ele fala assim, ó, vamos deixar por enquanto assim, porque convém cumprir toda a justiça. Irmãos, lá em Êxodo 29, 4, fala de como os sumos sacerdotes deveriam ser consagrados. Né? Não precisa abrir lá, mas eu só para citar para você. Êxodo 29, 1, diz, isso é o que farás para consagrar. No verso 4, Arão e seus filhos chegarão à porta da tenda e os lavarás com água. Então Jesus, além de Salvador, Príncipe da Paz, de tantos títulos que nós temos para Jesus, ele é o sumo sacerdote. E ali, naquele momento em que Jesus aparece a João Batista, estava começando o seu ministério. E ele precisava ser consagrado no seu ministério. E aí, cumpria, assim como está lá em Êxodo 29, 1, que ele fosse lavado nas águas e não purificado dos pecados, porque ele não tinha pecado, amém? Então ele falou assim, olha, cumprir com toda a justiça. Mas a Bíblia, é nisso que entra a palavra de hoje, que nós queremos assim que os irmãos reflitam. Assim que Jesus sai das águas, logo que ele saiu das águas, o céu se abriu, diz a palavra, e então, naquele momento, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, pousou aos seus ombros. Então ali naquele momento estava Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, e quando o céu se abriu, uma voz de Deus falou assim, este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Irmãos, olha que lindo. No dia que Jesus começa o seu ministério, Deus apresenta ele para as pessoas ali, como seu Filho amado, a quem ele se compraz. Então nisto está uma primeira coisa que nós precisamos entender. Quando nós estudamos a Bíblia, a palavra diz assim que Deus mandou Jesus Cristo para os seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o recebeu, ele deu o poder de ser-lhes feito filho de Deus. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que você creu mesmo que ele é filho de Deus no seu coração, você então passa a ser chamado de filho de Deus. No reino espiritual já é dado, se você creu no coração, né, e se arrependeu de toda a vida que você tinha, então a partir do momento que você creu que Jesus é poderoso, que Jesus é o Senhor, que ele pode lavar você de todos os pecados confessados, naquele momento que há um arrependimento, você é purificado. Mas naquele momento que você passa pelas águas, as pessoas vão saber testemunhar que você é filho de Deus. Mas, irmãos, naquele momento, né, que é isso que nós queremos, que todos nós tenhamos um momento em que você faça uma coisa maravilhosa. Jesus fez uma coisa maravilhosa. Ele não precisava ser batizado, mas ele obedeceu a palavra. Ele falou, cumpre fazer isso para cumprir toda a justiça. Todas as vezes que você cumpre um mandamento de Deus, Deus se alegra. Toda vez que você obedece a palavra de Deus, Deus fala assim, olha, esse é meu filho amado, esse é minha filha amada, quem eu me comprazo. E ele chama os anjos ali para festejar. Então, essa alegria sempre há
quando nós estamos fazendo a vontade do Pai. Então, nisso aqui, Jesus começa o seu ministério, né? É aqui que começa a nossa pregação. Irmãos, Jesus Cristo, ele sai das águas para começar o seu ministério. Então, eu falei para vocês que até os 12 anos, por exemplo, que a gente sabe, a Bíblia conta a história de Jesus, depois ele aparece aqui quando ele está se batizando. Jesus Cristo começa o seu ministério, então, com 30 anos de idade. Ele vem na obediência total à vontade de Deus. Então, quando nós vimos aqui, Jesus é o nosso exemplo. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós. Nós já passamos pelas águas, mas precisamos de ter um encontro com Deus. Muitos já tiveram. Mas tem muitas pessoas que ainda estão buscando esse encontro com o Senhor. E aí, vem uma coisa que foi falada muito aqui. Tem muitas pessoas que estão passando por um deserto tremendo. Glória a Deus. Mas, pastor Aguiar, passar por deserto, você fala glória a Deus, fala aleluia. Né? Por quê? O próprio Jesus passou pelo deserto, irmãos. Como assim? Jesus precisou ser disciplinado? Não. O deserto é a escolinha de Deus, como já se falou por aí. Até o cantor Lázaro tem uma música que fala isso. Mas, quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério. Quando Deus apresenta, olha aqui, ó, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. Então Jesus tem um ministério que vai durar 3 anos e nós sabemos que ele passa por coisas lindas, maravilhosas, mas passa por um sofrimento que ninguém de nós queria passar. Mas no final ele é glorificado, porque a palavra diz lá, aqueles que Deus chamou, também predestinou, justificou e os glorificou. E Jesus passou por tudo que passou, mas no final ele foi glorificado. Por quê? Porque Deus chamou ele e falou assim, olha, eu vou te dar um nome que está acima de todos os nomes, perante o qual todo joelho se dobrarão um dia. Jesus, por tudo que você fez, pela obediência sua, porque foste fiel, você vai ter a honra de sentar no trono para julgar todo esse mundo. Olha que bênção, né? Jesus sofreu. Jesus padeceu. Jesus sofreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pagou uma conta terrível, mas Deus nos glorificou. Deus deu um prêmio, né, que ninguém, né, no mundo, no universo, no reino espiritual teria, que é ter um nome acima de todos os nomes. O nome que todo mundo um dia dobrará o seu joelho, mesmo sendo Hitler, mesmo sendo o maior dos sanguinários do pessoal do Estado Islâmico, que são radicais. Antes dele ir para o inferno, ele vai ter que dobrar o seu joelho para Jesus e chamar ele de Senhor. Porque Jesus é o Senhor, né? Irmãos, mas eu queria trabalhar com vocês o seguinte. Muitas pessoas, quando fala de deserto, se arrepia, pela misericórdia, pastor, né? Vira essa boca para lá, porque eu já passei por deserto. Eu sei que deserto não é coisa fácil, mas pensa o seguinte, o deserto é um caminho que Deus, é um instrumento de Deus para trabalhar com o próprio Jesus. A Bíblia diz, se você ver lá, ainda em Mateus 4, né, depois que ele foi batizado, assim diz assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas tuas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Mas Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás cultos. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, vamos meditar nessa palavra. Isso que Deus falou bastante ao meu coração. Como eu disse, né, o ministério de Jesus começou por um deserto. Aí eu pergunto, Jesus, sendo filho de Deus, não tinha pecado, não precisava, né, sabia quem era o Pai, mas mesmo assim, ele estava ali na condição de homem. Então, Deus permitiu que ele fosse conduzido ao deserto. E não é um espírito imundo que leva ele para o deserto, não, é o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Eu pergunto, ali no deserto, ele foi andando pelo deserto, levando ele, e foi levando ele a um monte. Tinha o monte Hermon, que é um monte de bênção. A Bíblia cita um lugar assim abençoado, um lugar assim que Deus ordena a bênção. No Monte Sião também Deus ordena a bênção. Tem lá um cume, né, de gelo que o orvalho de Monte Sião desce, a terra floresce. Tem N coisas. Tem ali também, por exemplo, já que levou para o deserto, poderia levar para um oásis, né? Jesus, afinal de contas, é filho de Deus. Mas não. Jesus foi levado para o monte da tentação. Um lugar terrível, né? Um lugar terrível, um lugar que não tinha absolutamente nada. Às vezes, irmãos, você fala assim, puxa vida, né? Será que Jesus não parou no meio do caminho e falou, poxa, Senhor, mas o Senhor precisava me trazer para esse sol quente? O Senhor me precisava de tantos montes aqui, o Senhor tem que me trazer para esse lugar que não tem nada, né? Então, a palavra diz que foi levado para o monte da tentação, um lugar terrível, e Jesus só foi com a roupa do corpo. Não pensa você que Deus permitiu ele arrumar uma caravana ali, colocar umas barracas, umas proteções? Não, Jesus saiu do batismo e foi levado para esse Monte Hermon. E ali no Monte Hermon, Monte da Tentação, Monte Hermon seria uma bênção se ele fosse levado para lá. Um lugar terrível que não tinha absolutamente nada a não ser cobras venenosas, escorpiões. E além do mais, o Espírito não permitiu que Jesus saísse dali. E ele ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum. 40 dias, irmãos. Então, às vezes, se nós falamos assim de fazer uma vigília, olha, quantas horas vão ser? Qual tempo, né? Para ficar ali retirado. Jesus foi retirado para um lugar de sofrimento, um lugar onde ele não tinha absolutamente nada. Então, ele fez um jejum completo. Tem pessoas que falam que Jesus bebeu água. Não bebeu água porque naquele monte não tinha água. Já foi proposital mesmo, né? Satanás levou ele, aliás, o Espírito levou ele para ser tentado num lugar que não tinha absolutamente nada. Por que isso? Para poder entender como é que o homem pode depender de Deus. O deserto, irmãos, é para nós aprendermos a depender de Deus. Quando você está numa situação difícil, mas vem um e resolve, e vem outro e resolve, você não depende de Deus, a não ser que aquelas pessoas ali sejam os mesmos anjos do Senhor, né? Por exemplo, que nem Elias estava lá no deserto, Deus mandou um corvo levar comida para ele. Então, são providências de Deus, mas, então, o que é isso? O deserto, nós já falamos aqui em outras pregações, nós entendemos quando a gente parece que tudo acabou, né? Assim como o irmão Daniel leu aqui, né, aquela passagem de que pode, às vezes, a árvore está arrancada, cortada as raízes, mas Deus faz com o cheiro das águas ela brotar. Lembra aquele hino do galho seco de uma árvore, né? Aquilo ali é Deus. Uma árvore cortada, um galho seco. Deus pode nascer uma flor ali.
Deus é poderoso para fazer. Então, o deserto, quando aparece um deserto na nossa vida, a primeira coisa que nós começamos a fazer é resmungar. É poder murmurar. E murmurar. Por que isso, Senhor? Eu pergunto, Jesus, em nenhum momento ele resmungou. Jesus, ele aguentou firme até o fim. Mas o pior é que quando chegou 40 dias sem comer, com fome, aí vem aquela hora, o diabo para tentar. E não foi qualquer demôniozinho, não. Foi o principal dos demônios. Foi Lúcifer, que foi lá. Aí ele mostra uma pedra parecida com pão, né? Imagina você estar ali com fome. Então ali, irmãos, nesse lugar, Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Por quê? O corpo, quando você está ali com uma fome tremenda, né, o corpo está querendo comida, ele vem lá uma pedra na forma de pão, e aí Jesus achando que aquela pessoa estava trazendo pão, e aí era pedra. Puxa, que decepção, né? Você com aquela fome, agora eu vou matar minha fome. Não, é pedra. Mas o diabo fala para Jesus, tu é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, fala para Deus transformar essa pedra em pão. Aí Jesus responde na palavra assim, olha, não está escrito isso, diz Satanás, né? Aí Jesus falou assim, mas também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quando Esaú tinha a primogenitura, ele perdeu a primogenitura pelo estômago. Por quê? Porque na fome que ele estava, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha, por um almoço que o irmão dele, Jacó, fez. Quantas vezes nós não perdemos a nossa bênção porque nós trocamos aquilo que é de Deus por um prato de lentilha, ou então por uma coisa que Satanás nos oferece, que não é, você sabe que não é de Deus, mas a sua vontade carnal é maior. Quantas vezes nós não trocamos estar na casa do Senhor para estar em um outro lugar que o nosso corpo pede mais do que a nossa alma, o nosso espírito. Então, Jesus combateu com a palavra. Aí veio para a segunda tentação. Jesus foi tentado na alma, né? Quando o Satanás pega e oferece para Jesus assim, olha, levou ele na parte mais alta do templo da Cidade Santa, né? O templo da Cidade Santa, então tinha lá a parte mais alta. E fala o seguinte, olha, se atira daí, porque não está escrito que Deus dará ordem a teus anjos para te suster com as mãos e não deixar você nem tropeçar? Irmãos, você está sendo tentado na alma muitas vezes e você não sabe. Quantas vezes você que já está na igreja, que já conhece a palavra, que você vai crescendo na palavra, aí de repente você começa a achar que você pode estar assim, exigindo alguma coisa de Deus. Poxa vida, Senhor, eu sirvo o Senhor há tanto tempo, né? Quantas vezes assim, o desejo da alma não levou, eu já vi, eu vou falar para vocês, coisa que eu já testemunhei, né? De pessoas ser tentada a comprar um carro que ele não podia comprar, numa condição que ele não podia pagar, porque ele achava que ele, como obreiro, Deus ia dar ordem aos seus anjos a seu respeito, ia pagar as contas. Perdeu o dinheiro que deu, né? Por quê? Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Assim que foi a resposta, Quando Satanás tentou a Jesus, para ele pular de lá, que Deus ia dar ordem aos seus anjos, atira-te abaixo, porque está escrito, E então Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo não se conforma, e agora sim, se você é um crente firme na palavra, que nem Jesus tinha a palavra na ponta da língua, porque ele é o verbo. Mas assim, se você é um estudioso da palavra, você sabe das astúcias do inimigo para tirar você da presença de Deus, para afastar você da comunhão com Deus, para você não ser mais a cara de Deus. Então, mas você já está firme na palavra, então ele não conseguiu no corpo, não conseguiu na alma, e falou assim, mas ele vem com um golpe fatal. O poder.
o poder tem levado muitas igrejas, irmãos, grandiosas, que fizeram obras maravilhosas. Deus usou para curar, Deus usou para fazer milagres. Aí a igreja cresceu, aí criou-se uma empresa. Aí daqui a pouco o poder subiu aos olhos. Hoje pessoas estão em política, estão assim, pensando em outras esferas. Foi assim que Satanás quis seduzir Jesus. Chegou para Jesus, falou, levou ele no mais alto dos montes, falou assim, está vendo? Todos os reinos, você está vendo? Serão seus. Então isso significa poder, né? Você vai ser poderoso para ter o poder. Mal sabia que ele estava falando com aquele que criou todas as coisas, né? Porque Jesus é o próprio Deus. Então, mas ali, ele falou assim, olha, serão todas essas coisas se você prostrado me adorar. Como assim todas as coisas, pastor? Não foi Deus que criou? Foi. Mas no pecado do homem, ele deu legalidade para Satanás tomar conta e dominar o mundo. Por isso que Satanás coloca isso aqui. Todas as minhas coisas vou te dar, se você prostrado me adorar. Mas Jesus pegou, olhou bem para Satanás e falou assim, olha, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Irmãos, isso se chama fidelidade. Fidelidade. Quando você serve a Deus, você sabe o poder de Deus na sua vida. Como foi colocado aqui pela irmã Ana, muito sabiamente, né? Deus usou a boca dela para falar palavras sábias. Se for da vontade de Deus, Ele ainda vai me dar mais. Mas eu não sou ninguém para poder falar, você tem que me dar. Tem pessoas que chegam e falam o seguinte, eu declaro aqui, eu exijo que o Senhor venha aqui trazer essa bênção para mim, né? Fugiu a palavra aqui, que é muito comum as igrejas que pregam a prosperidade usar, né? Eu determino, eu dou ordem para o Senhor tem que cumprir. Puxa vida, né? Irmãos, a fidelidade, quando você sabe que Deus é quem é, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele, não adianta eu atrás de uma bênção, porque aquela bênção pode cessar no dia seguinte. Satanás é muito sutil. Tem muitas pessoas que Satanás, assim como a Bíblia explica, né, que haverá falsos profetas que curarão, que expulsarão demônio, né, em nome de Jesus, mas vai chegar naquele dia que vão falar, Senhor, Senhor, né? E ele falou assim, afasta de mim que eu nunca te conheci. Então vai ter pessoas que vão curar, fazer milagres, né, mas não são do Senhor coisa nenhuma. Então o que nós estamos falando? Tem bênçãos que você acha que Deus te deu, né? Que se você não sondar o Espírito, né? Você está vendo ali, de repente, um falso profeta, que nem nós já vimos muitas citações semelhantes. Então, o que nós estamos falando? A fidelidade ao Senhor é coisa importantíssima. É saber quem é o dono do ouro e da prata, quem é aquele que pode, o homem, ganhar o mundo inteiro, diz a palavra, mas perder a sua alma. Para que vai servir? A Bíblia fala assim, lá, olha, pode o homem ganhar, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, poder, e perder a tua alma no dia seguinte? O que vai adiantar isso? Então, Deus é fiel. E aquele que é fiel a Deus, aquele que respeita, que sabe que Deus é soberano em todas as coisas, agrada ao Senhor. E a palavra diz, agrade o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, a fidelidade do Senhor. Não importa, ou você está numa pobreza danada. Olha, talvez eu não vou falar coisa que é novidade para ninguém aqui, que não seja novidade. Eu já vi pessoas numa situação difícil que fez pacto com Satanás. Entregar a alma dele para Satanás dar riqueza, dar isso e daquilo. E o bobinho acreditou que Satanás ia dar tudo aquilo e não ia tirar depois. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Aquilo que vem do inferno, irmãos, não prospera. Só prospera aquilo que é de Deus. Aquilo que vem do inferno é pura ilusão. Então, quando você é fiel a Deus, falou assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no currais, ainda que a oliveira minta, ainda assim
eu exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, é tremendo a fidelidade. Não importa se a situação está difícil, creia, como foi falado aqui. Hoje, eu tinha preparado a semana inteira, né? Deus vem falando sobre essa mensagem, e muito disso aqui, na ministração do louvor, a ministra Hélida falou, por quê? O Espírito é um só. Ele está falando assim, olha, creia, tão somente creia que eu sou o Deus poderoso para fazer cumprir o que você está buscando. Então, nisso aqui, irmãos, se você for fiel a Deus até o fim, independente da circunstância, não olha a circunstância, olha para Deus, entenda que Deus é poderoso para fazer, cumprir todos aquilo que está Ele já planejou, e Deus não tem plano B. De novo, Deus quer você, a imagem e semelhança de Deus, para você estar com Ele na glória, porque lá no céu só entra quem tem cara de Deus. Aquele que não tiver a cara de Deus, o Espírito Santo tiver selado ele, não entra. Então, Deus falou o seguinte, não tem jeito do homem se parecer comigo, estando longe de mim e perto do pecado. O que ele fez? Mandou Jesus. Jesus veio, e lá em Romanos 28 Romanos 8, 29 diz assim, Romanos 8, 28 diz, aquele que Deus também chamou, esse o predestinou, para que seja conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus chamou e predestinou já para que nós fôssemos segundo a imagem de Jesus. Está escrito lá em Romanos 8, 29. Então, Deus preparou, falou assim, olha, eu tenho que mandar uma referência. Assim como o camaleão precisa de uma referência para mudar de cor, o homem está projetando nele o pecado, precisa projetar Deus de novo. Então, como é que eu faço? Então, chamou Jesus e Jesus veio para que nós, olhando em Jesus, nós fôssemos assim refletidos a imagem de Deus. Nisto, Deus cumpriu o seu propósito. Mas não tem jeito se o homem renegar Jesus. Então, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas falam o seguinte, eu tenho Deus, não preciso de Jesus. Então, a palavra é mentirosa. Se a palavra diz que aquele que tem o Pai, que tem o Filho, aquele que não tem Jesus, não tem o Pai, então, a pessoa que busca a Deus, mas passa por cima do sacrifício de Jesus, não entenda que aquilo lá é um sacrifício necessário para que ele possa chegar a Deus, essa pessoa está condenada, porque ela renegou a salvação que está em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos falando? Seja firme, Deus não tem plano B. Ele quer a cada um de nós que seja a sua imagem e semelhança. Para isso, nós precisamos nos aproximar de Jesus. É Ele que vai refletir a sua imagem em nós. E o mais lindo, irmãos, não reclama do deserto. Porque se você permanecer firme até o fim, no verso 11 de Mateus 4, diz assim, que depois que Jesus mandou Satanás retirar, o que aconteceu ali? A palavra diz assim, ó, sujeitai a Deus, quer dizer, obedeça a palavra dele. Fique firme na palavra de Deus, sujeitai a Deus. E resistir ao diabo que ele fugirá de vós, cumpriu-se aqui. Jesus submeteu à vontade de Deus, cumpriu tudo aquilo que estava escrito e mandou Satanás se retirar e Satanás o deixou. E assim que Satanás o deixou, os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus, tá bem? É isso, é isso. Você está no deserto, está lutas, mas fique firme, porque os anjos do Senhor estão a postos. Os anjos do Senhor já foi dado ordem para eles, assim que você resistir ao diabo, assim que você crer naquele que é o Todo-Poderoso, assim que você rejeitar todas as tentações que vierem para você murmurar, para você reclamar, mas você fala assim, glória a Deus, porque eu sei que Ele me colocou aqui, mas Ele vai me tirar desse deserto. Então a palavra de Deus, ela é tremenda, porque a palavra diz que vieram os anjos e os ajudaram. Então Deus já está preparando anjos. Se você está num deserto de enfermidade, Deus já deu ordem a seus anjos, irmão. Se você é aquele que está na lista dos desempregados, Deus já deu ordem a seus anjos também.
E eu creio, irmãos, que tudo aquilo que você está passando, para aqueles que estão passando em lutas, você aguenta firme. Nós estamos fazendo um propósito. Eu estou convidando aqui os irmãos a fazer um propósito. Vamos deixar aqui, se não conseguir deixar anotado hoje, pode trazer, mandar por WhatsApp para a gente organizar. No dia 2 de julho, nós vamos fazer uma vigília para entregar esse propósito. E tudo aquilo que você está buscando, creia, né, o deserto que você está passando, Deus já está cuidando para que nada te falte, para que os anjos levem aquilo que você tem buscado. Em nome de Jesus, nós vamos fazer a proposta, já começa já a partir dessa segunda-feira. Faça um propósito, não me fique, só a única coisa que eu peço para vocês, né? Na última propósito que nós fizemos, por falta assim, de uma maior orientação, teve pessoas que ficou sem alimentação, sem entender se ela podia ou não ficar sem alimentação. Aí deu deficiência, baixa, como é que é, Ellen? Imunidade. Eu mesmo fui uma das pessoas que estourou virilhinhas assim na boca, né? Mas por que está acontecendo isso? Nunca aconteceu. É que eu fiquei sem a alimentação que eu tinha que normalmente, que o corpo pede, né? Então, faça um propósito com Deus, faça assim um jejum, porque Jesus ele fez 4 coisas. Ele jejuou, orou, firmou na palavra e foi fiel a Deus. Você consegue fazer isso? Amém? Então, olha, orem no propósito que você está buscando. Eu sei que tem irmãos aqui com promessas tremendas de Deus. Acredite, Deus está construindo o momento que você vai testemunhar. Os anjos do Senhor já estão preparados. Assim que você resistir, não murmurar, não fazer igual o povo de Deus que lá no deserto murmurou e foi 40 anos de atraso na vida deles. Você glorificar o nome de Deus, Deus vai honrar. Você vai testemunhar de vitórias em nome de Jesus. Amém? Então, faça um propósito, deixa se tiver um papel para anotar no final do culto, nós vamos organizar, nós vamos colocar no relógio de oração, nós vamos organizar aí os pedidos que forem autorizados a divulgar, mas aquele que não divulgar, eu vou falar assim, olha, vamos orar para aqueles propósitos que estão ali naquela caixa de oração, que é o propósito para ser entregue dia 2 de julho. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você nem pensou, quanto mais o que você escreveu lá. Amém? Fica em pé, vamos encerrar o nosso culto, agradecer a Deus.